Olá pessoal, hoje nós vamos fazer esse lindo kit do porta-livrinho mais o porta-canetinha para 24 unidades. Se você for fazer o porta-canetinha em outro tamanho, é da mesma forma que nós vamos fazer. E vamos precisar do quê? Do recorte sublimado, do forro, que pode ser bagum ou outro material, zíper e cursor. E também um pedaço de alça de mais ou menos 20 a 25 centímetros. Então, vamos lá costurar. E nós vamos começar fazendo o nosso porta-livrinho, lembrando que é para o tamanho A5 do livrinho. Vamos começar colocando o zíper. Vamos aplicar esse zíper dos dois lados. Aí depois de aplicado o nosso zíper, nós vamos abrir e vir com o forro. A parte direito com direito. Passar uma costura dos dois lados também, em cima do zíper. Para quê? Para que ele fique embutido na hora de a gente desvirar. Feita essa costura dos dois lados, o que, que nós vamos fazer? Podemos refilar, caso tenha sobrado um pouco, e vamos desvirar e passar o pesponto para dar aquele acabamento. Feito isso, agora nós vamos colocar o cursor. Vamos deixar bem alinhado a estampa e colocar o cursor. Aí é opcional, podemos colocar um cursor ou dois. Nesse caso eu estou utilizando somente um. E antes de fazer isso, estou refilando essa parte que ficou um pouquinho a mais. Então vamos lá colocar o nosso cursor. Depois de colocado o nosso cursor, nós vamos fechar, porém a gente não vai fechar no meio, a gente vai dar um espaço mais ou menos de 2 centímetros, de uma forma que o zíper fique para a parte da frente, ó, igualzinho aí no vídeo. Depois disso, vamos fechar as laterais e se você quiser dar um acabamento top, vai colocar um viés para cobrir essas costuras, certo? Aí vamos fechar e vai estar pronto o nosso porta-livrinho.
Já fechamos, agora vamos desvirar para ver o resultado como ficou. Pronto, ó. Desvirado ficou maravilhoso. Agora vamos para a parte do porta-canetinha. E vamos lá, para o nosso porta-canetinha, vamos precisar da alça. Estou usando uma alça de 3 centímetros. Vamos começar queimando os dois lados. Ela tem mais ou menos 22 centímetros para o tamanho de 24 unidades para canetinha. Vamos precisar do recorte sublimado, do zíper e de forro. Nesse caso, eu estou utilizando o Bagum. O primeiro passo é colocar o forro em todas as partes. São 3 partes, então vamos colocar o forro nessas 3 partes. Aí só depois começar a montar. Vamos passar uma costura de segurança em volta de tudo no nosso forro e no nosso recorte sublimado. Pronto, depois de colocado o forro em tudo, nós vamos montar o nosso estojo. Juntar essas duas partes, que tem a parte da caixinha de leite, e vamos colocar o zíper entre eles. Então vou pegar, pode ser qualquer um dos dois primeiro. Vamos colocar o zíper à base e fazer a costura. Primeiro a costura e depois o pesponto. E vamos juntar um ao outro. Pronto. Depois dessa costura, a gente pode abrir e só fazer o pesponto.
Pronto, depois de fazer esse pesponto dos dois lados, nós vamos colocar os cursores. Nesse caso, eu vou utilizar dois cursores, um para cada lado, para ficar mais fácil de abrir o nosso porta-canetinha. Colocamos de um lado, ó, ficou desse jeito, já está tomando forma o nosso porta-canetinhas. Vou repassar o cursor de um lado e do outro, e depois já vamos fazer a montagem dele. Pronto, agora para fazer a montagem do nosso porta-canetinhas, ó, sobrou aquela outra parte, que é a parte de trás, ó. Vamos unir na lateral ali, ó, onde passa o zíper. Então vamos fazer essa união dos dois lados, ó. Estampa com estampa, levou para a máquina. Aí nós vamos costurar. Para você que quer fazer um acabamento top, vai fazer o quê? Vai utilizar o viés para cobrir essa costura. E depois vamos fazer o pesponto. Vamos fazer primeiro de um lado e depois do outro. Do outro lado vai ser um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer também. Esse pesponto, pessoal, ele é opcional, tá? Não precisa fazer. Se achar que tiver muita dificuldade na hora de fazer o segundo pesponto, pode fazer sem, não tem problema, certo? Eu só fiz dessa forma para ver que dá para fazer com o pesponto também. Vai precisar ajustar um pouquinho mais na máquina, mas dá para fazer, ó. Fizemos o primeiro, agora vamos para a segunda parte. Vamos costurar da mesma forma. Depois vamos vir com o viés por cima, certo? Ali, ó. Agora, para pespontar essa parte, ó, nós vamos abrir essa parte do zíper, encaixar ela dentro da máquina para poder fazer esse pesponto, ó. Fica um pouquinho mais técnico, pessoal, mas dá para ser feito, tá? Pode fazer com cuidado, não precisa ter pressa. A gente vai encaixar ali dentro da máquina para começar a fazer esse pesponto. Lembrando que o pesponto é sempre do lado que não vai o zíper, certo? Para não passar por cima do zíper. Ó, encaixamos ali na máquina e já vamos começar o quê? Fazendo o pesponto. Depois de fazer esse pesponto, a gente já vai começar fechando as caixinhas de leite. Pronto, fizemos o pesponto, ó, já vamos fechar, ó, dessa forma, passar uma costura no fundo, na parte do fundo e na parte de cima. Então vamos começar pela parte do fundo. O do fundo a gente já pode fechar direto, fechar essa parte e depois já fazer as caixinhas de leite. Já fechamos a parte de cima e a parte de baixo, ó, vai ficar dessa forma. E agora vamos fechar as caixinhas de leite. Vou começar fechando a parte de baixo, certo? A parte de baixo pode fechar normal,
Para quem tiver os prendedores, facilita bastante, ó. Ajusta a caixinha de leite, prende com os prendedores, que facilita. Fechou a caixinha de leite, tá pronto. Agora vamos para a parte de cima, não pode esquecer da alça, hein, pessoal? Nós vamos encaixar a alça ali por dentro, ó, na caixinha de leite. Vamos vir com o prendedor para segurar e passar a costura. E vamos fazer isso dos dois lados. Cuidado para não esquecer da alça, hein? Ó, a gente coloca ali por dentro, deixa ela mais ou menos na linha da costura e vamos fazer o fechamento. Depois de fazer essa parte de cima da caixinha de leite, utilizar o viés, nosso estojo está pronto, aliás, nosso porta-canetinhas. Pronto, desviramos e está pronto o nosso kitzinho. E aí, gostou? Já comenta aqui o que você achou. Gostaria de adquirir os recortes? Só entrar em contato com a gente.